Débora sempre foi uma mulher que buscou o equilíbrio em sua vida. Desde jovem, aprendeu a valorizar a estabilidade e a segurança que um relacionamento comprometido pode oferecer. Com Ricardo, seu marido, ela construiu uma vida que, à primeira vista, parecia perfeita. Um lar aconchegante, amigos em comum e até mesmo planos de ter filhos. No entanto, à medida que os anos passaram, a paixão inicial começou a se dissipar, dando lugar à rotina e à monotonia. O dilema começou a se formar lentamente, como uma sombra que se arrastava por trás de suas interações diárias. O que antes era uma relação cheia de entusiasmo agora parecia ser marcada por conversas superficiais e momentos de silêncio constrangedor. Débora se sentia presa em um ciclo repetitivo, onde os dias se misturavam e as emoções eram quase inexistentes. Ela ansiava por algo mais, algo que a fizesse sentir-se viva novamente. Foi nesse contexto que Lucas entrou em cena. O irmão mais novo de Ricardo era tudo o que Débora não tinha em seu casamento, jovem, vibrante e cheio de sonhos. A primeira vez que ele a olhou com aquele sorriso travesso durante um jantar em família, Débora sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Era um olhar que prometia aventura e liberdade, algo que ela não experimentava há anos. À medida que os encontros familiares se tornavam mais frequentes, a tensão entre eles aumentava. O flerte sutil rapidamente se transformou em algo mais intenso. Cada toque casual durante as conversas, cada risada compartilhada parecia acender uma chama dentro dela. Débora sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a atração era inegável. A paixão era como um vício, quanto mais ela se permitia sentir, mais difícil era resistir. O conflito interno começou a consumir Débora. Ela amava Ricardo e valorizava o que tinham construído juntos, mas ao mesmo tempo, Lucas despertava nela sentimentos que ela acreditava estarem adormecidos para sempre. As noites tornaram-se um campo de batalha emocional, e enquanto tentava dormir ao lado de Ricardo adormecido, sua mente estava repleta de pensamentos sobre Lucas. A culpa era avassaladora. Débora tentava justificar seus sentimentos para si mesma. É apenas um flerte, dizia para si mesma. Não estou fazendo nada sério. Mas à medida que os encontros furtivos se tornavam mais frequentes e os momentos sozinhos com Lucas mais intensos, essa justificativa começou a desmoronar. Ela se viu em situações constrangedoras, momentos em que estava com Ricardo e não conseguia parar de pensar em Lucas, em instantes em que o telefone vibrava com mensagens dele e seu coração disparava de excitação e medo ao mesmo tempo. A linha entre o certo e o errado começou a se tornar nebulosa. Débora também começou a observar como Lucas a tratava de maneira diferente do que Ricardo fazia. Ele a ouvia atentamente, fazia perguntas sobre seus sonhos e desejos, algo que ela sentia falta no relacionamento com seu marido. Essa atenção fez com que Débora se sentisse valorizada e desejada novamente, sentimentos que haviam desaparecido em sua vida cotidiana. Mas havia momentos em que ela parava para refletir sobre as consequências de suas ações. Lembrava-se dos momentos felizes ao lado de Ricardo, das viagens românticas, das risadas compartilhadas e do amor sincero que sempre existiu entre eles. O peso da traição começava a pesar sobre seus ombros como uma âncora imensa. Ela sabia que estava prestes a fazer algo irreversível. A decisão de trair ou não tornou-se uma tortura psicológica para Débora. Em algumas noites, enquanto olhava para o teto do quarto ao lado de Ricardo adormecido, pensava nas promessas feitas durante o casamento, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. A culpa a consumia, ela queria ser fiel ao marido, mas ao mesmo tempo sentia-se atraída por Lucas como nunca havia sentido antes. As conversas com amigas também não ajudavam. Algumas diziam para aproveitar a vida, enquanto outras alertavam sobre as consequências devastadoras da traição. Você não quer ser aquela mulher, uma amiga disse certa vez, referindo-se às histórias de traições conhecidas na comunidade deles. Essas palavras ecoaram na mente de Débora como um alerta constante. Certa noite, após um jantar em família onde Lucas estava presente, Débora decidiu sair para respirar ar fresco no quintal da casa dos sogros. O céu estava estrelado e as luzes da cidade brilhavam ao longe. Enquanto contemplava as estrelas, Lucas apareceu ao seu lado. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Só preciso de um momento para pensar, respondeu Débora, sem saber como expressar as turbulências internas que enfrentava. Lucas deu um passo mais perto dela e disse: Eu não quero te pressionar, mas sinto uma conexão incrível entre nós. As palavras dele foram como um choque elétrico. Débora sentiu seu coração acelerar novamente. Era tentador ceder àquele impulso, aos sentimentos intensos que estavam crescendo entre eles, mas ela sabia que isso poderia destruir tudo o que havia construído com Ricardo.
Eu não sei se isso é certo, ela respondeu hesitante. Às vezes precisamos arriscar para encontrar nossa felicidade, Lucas disse com sinceridade nos olhos. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Débora enquanto ela lutava contra seus próprios demônios internos. A ideia de buscar sua própria felicidade parecia egoísta quando pensava nas consequências para Ricardo e sua família. Com o passar dos dias, as mensagens trocadas entre Débora e Lucas tornaram-se mais intensas, cada palavra era carregada de desejo reprimido e promessas não ditas. Eles falavam sobre tudo, seus sonhos, suas inseguranças, mas sempre havia aquele subtexto inegável, a atração ardente entre eles. Débora começou a questionar sua própria identidade, quem era ela realmente? Uma esposa fiel ou uma mulher sedenta por liberdade? A pressão emocional tornava-se insuportável, cada encontro com Lucas era como uma dança entre o certo e o errado. Finalmente chegou o dia em que tudo transbordou. Durante um passeio no parque onde costumavam ir quando eram mais jovens, Lucas segurou a mão dela enquanto caminhavam juntos sob as árvores floridas da primavera. O toque dele enviou ondas elétricas pelo corpo dela. Foi nesse momento crucial que Débora tomou sua decisão. Eu não posso continuar assim, disse ela abruptamente enquanto paravam em um canto isolado do parque. Você não precisa decidir agora, Lucas respondeu tentando acalmá-la. Mas Débora já sabia o caminho que queria seguir, mesmo sabendo das consequências devastadoras disso. Em seu coração havia uma mistura confusa de amor por Ricardo e paixão por Lucas, cada emoção competia pela primazia em sua vida. Eu preciso saber o que realmente quero, disse ela finalmente, olhando nos olhos dele com determinação. E assim iniciou-se um ciclo vicioso. Cada vez que ela tentava resistir à tentação da traição, acabava sendo puxada ainda mais para perto de Lucas. As conversas tornaram-se cada vez mais íntimas, os olhares carregados de desejo pareciam prometer algo impossível de resistir. A batalha interna continuou até culminar naquela noite fatídica na casa dos sogros quando Helena encontrou as mensagens no celular dela, uma descoberta devastadora para todos envolvidos. A verdade exposta trouxe à tona todas as emoções reprimidas e os conflitos internos finalmente vieram à tona. Débora percebeu naquele momento crítico que as decisões tomadas na fraqueza podem ter repercussões profundas nas vidas das pessoas ao nosso redor, especialmente quando envolvem amor verdadeiro versus desejo momentâneo. Agora sozinha após toda aquela tempestade emocional, refletindo sobre suas escolhas passadas enquanto caminhava pela praia deserta, Débora finalmente entendeu, as lições aprendidas através da dor moldariam suas decisões futuras. Ela tinha agora uma nova perspectiva sobre amor e relacionamentos, e esperanças renovadas surgiam lentamente dentro dela. E assim começou um novo capítulo na vida dela. Um capítulo repleto não apenas de desafios mas também repleto esperança renovada. O futuro ainda permanecia incerto, mas agora ela estava determinada a enfrentar qualquer tempestade emocional pela frente. Nos dias seguintes após o escândalo revelado, Débora enfrentou uma onda avassaladora de emoções conflitantes enquanto tentava navegar pela nova realidade imposta pela traição exposta. Cada passo fora da casa parecia pesado, olhares curiosos seguiam-na pelas ruas da cidade pequena onde todos conheciam todos, onde rumores podiam se espalhar como fogo em palha seca. Ela passou a frequentar lugares diferentes na tentativa de evitar os conhecidos, cafés afastados onde ninguém sabia quem era ou qual era sua história recente. Mas mesmo nesses novos ambientes, as lembranças do passado estavam sempre presentes. Risadas compartilhadas com amigos comuns agora eram ecos distantes do que costumavam ser antes do escândalo. As conversas com amigos tornaram-se difíceis, muitos estavam divididos entre apoiar Ricardo ou tentar entender suas razões por trás da traição. Algumas amigas tentaram confortá-la dizendo, todo mundo erra, enquanto outras simplesmente evitavam tocar no assunto por medo do julgamento alheio. A solidão tornou-se sua companheira constante durante aqueles dias sombrios, as noites eram longas e cheias de incertezas sobre o futuro, sobre quem realmente era sem os papéis impostos pelo casamento ou pelo romance proibido com Lucas. Foi então que decidiu buscar ajuda profissional para lidar com toda aquela carga emocional pesada acumulada dentro dela ao longo dos meses anteriores. Marcar uma consulta com uma terapeuta foi um passo importante na direção certa, alguém neutro poderia ajudá-la a explorar seus sentimentos sem julgamentos ou preconceitos externos influenciando suas decisões pessoais. Durante as sessões terapêuticas semanais, Débora começou a desvendar camadas complexas da própria psique. Conversas profundas sobre expectativas sociais versus desejos pessoais revelaram verdades dolorosas sobre quem realmente era. Ela percebeu como sempre teve medo do abandono, medo de perder pessoas importantes em sua vida caso tomasse decisões impopulares.
Essa percepção abriu novos horizontes para compreender melhor suas motivações durante toda aquela fase conturbada. Dentre tantas reflexões, surgiu também outra questão crucial: será possível reconstruir laços rompidos? Poderia haver perdão genuíno tanto para si mesma quanto para aqueles afetados pela traição? Essas perguntas pairavam constantemente na mente dela enquanto tentava encontrar respostas durante longos passeios solitários pela praia. O som das ondas quebrando na areia trazia certa paz interior temporária, mas não apagava completamente as memórias dolorosas associadas aos últimos meses. Certa manhã ensolarada, após algumas semanas buscando terapia, decidiu tomar coragem suficiente para entrar em contato com Ricardo novamente. Não queria forçar nada nem criar expectativas irreais, apenas desejava esclarecer alguns pontos importantes antes de seguir adiante. Com mãos trêmulas digitou uma mensagem simples pedindo desculpas sinceras pelo sofrimento causado. Para sua surpresa, recebeu resposta quase imediata dele concordando em se encontrar pessoalmente num café próximo onde costumavam ir juntos antes do escândalo. O encontro foi tenso desde o início, ambos estavam nervosos mas ansiosos ao mesmo tempo. Conversaram sobre tudo, desde suas vidas separadas até suas ambições pessoais individuais. Ricardo revelou estar tentando lidar com sua dor através do trabalho excessivo. Ele havia mergulhado no trabalho como forma de escapar da realidade dolorosa causada pela traição. Eu só quero entender por que, ele disse olhando nos olhos dela com tristeza profunda refletida neles. O que faltou entre nós? As palavras dele atingiram Débora como um soco no estômago. Ela sabia exatamente quais eram os problemas subjacentes no relacionamento deles, problemas esses ignorados por muito tempo devido à rotina diária desgastante. Eu me sentia sozinha, confessou finalmente após hesitar por alguns segundos. Senti falta da conexão emocional. Você estava tão focado no trabalho, eu me perdi nesse processo. Ricardo assentiu lentamente enquanto absorvia suas palavras. Ele também admitiu ter negligenciado aspectos importantes do relacionamento deles devido às pressões externas impostas pelo dia a dia. Ambos perceberam naquele momento crítico quão fácil é deixar pequenos problemas crescerem até se tornarem barreiras intransponíveis. A conversa fluiu naturalmente entre eles, relembrando momentos bons enquanto lidavam com os fantasmas do passado. Mas à medida que falavam sobre suas experiências pessoais desde então, ficou claro para ambos que ainda havia muito ressentimento latente entre eles também. Assim decidiram dar um passo atrás novamente, mantendo distância emocional necessária antes qualquer tentativa realista reconstruir algo juntos novamente. Débora percebeu então quanto tempo poderia levar até conseguir reconstruir relações rompidas, especialmente quando envolvem sentimentos profundos como amor verdadeiro versus desejo momentâneo. E assim começou um novo ciclo na vida dela. Um ciclo repleto não apenas desafios mas também oportunidades renovadas. Com isso em mente, decidiu continuar explorando novas oportunidades criativas enquanto buscava entender melhor quem realmente era sem depender dos outros. E assim começou outro capítulo emocionante nesta jornada pessoal autodescoberta. Um capítulo repleto de esperança renovada diante das adversidades enfrentadas anteriormente. O futuro ainda permanecia incerto, mas agora ela estava determinada a enfrentar qualquer tempestade emocional pela frente. Enquanto isso, Lucas continuou presente na vida dela através das redes sociais. As mensagens trocadas tornaram-se menos frequentes após aquele encontro decisivo entre Débora e Ricardo. Mas mesmo assim, havia algo inexplicável ligando-os ainda. Talvez fosse aquela conexão intensa construída durante meses passados juntos. Certa noite após voltar da terapia, decidiu enviar mensagem simples perguntando como ele estava lidando com tudo aquilo. Para sua surpresa, Lucas respondeu rapidamente dizendo estar trabalhando arduamente numa nova pintura inspirada nas experiências vividas recentemente. Aquilo despertou curiosidade dentro dela novamente. Talvez fosse hora de retomar contato pessoalmente? Mas ainda havia dúvidas pairando sobre seus sentimentos reais. O dilema continuaria presente enquanto navegasse pelas complexidades emocionais envolvidas nessa rede intrincada chamada amor, e assim seguiriam juntos nessa jornada incerta rumo ao desconhecido, buscando respostas tanto dentro deles mesmos quanto fora. A história deles ainda estava longe do fim. Cada capítulo revelaria novas lições valiosas sobre amor verdadeiro versus desejo passageiro. E assim continuaria essa narrativa apaixonante repleta conflitos internos profundos refletindo nuances complexas relações humanas contemporâneas modernas. Essa jornada seria longa mas cheia de esperança renovada diante das adversidades enfrentadas anteriormente. Agora mais madura emocionalmente após tantas experiências vividas,
Seria capaz finalmente encontrar paz interior duradoura? Com isso em mente, Débora decidiu continuar explorando novas oportunidades criativas enquanto buscava entender melhor quem realmente era sem depender dos outros. Essa história é um lembrete poderoso sobre as complexidades do amor e das relações familiares, um enredo repleto de enganos emocionais e escolhas difíceis que moldam nossas vidas para sempre.